E aí, galera, continuando a nossa saga da leitura do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 6. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua presença, agradecemos porque o Senhor é um Deus grande, poderoso. Pedimos que o Senhor nos encha de sabedoria, discernimento, capacidade, que nós possamos ter humildade também de entender essa tua grandiosidade e saber que nós somos pequenos e limitados. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 6:1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Você lembra que tinha uns homens que viviam 800, 900, o tal do Matusalém, 969 anos? Deus está colocando agora um limite na idade por causa da perversidade do homem. Versículo 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. E com muita humildade que eu quero fazer um comentário sobre esses 3 versículos. Por quê? Porque há interpretações diferentes no meio teológico a respeito dessa parte em específico da Bíblia. Essa diferença, essa divergência de interpretações em nada afeta o cerne do Evangelho, que é o plano perfeito de Deus, Jesus vindo à Terra, derramando seu sangue, purificando os nossos pecados através da fé e a gente tendo uma vida abundante com Cristo. Porém, é importante que eu te mostre essas três interpretações, e é com muita humildade. Por quê? Porque a gente vai entender exatamente o que aconteceu e claramente somente quando a gente chegar no céu. Você pode pender muito forte para um dos lados, mas saiba que tem homens de Deus, teólogos importantes, que vão por um lado, e homens de Deus, teólogos importantes, muito usados por Deus, que vão pelo outro lado. Então, eu quero te apresentar essas 3 interpretações. A palavra nefilins você pode interpretar como gigantes, fisicamente, como homens poderosos e homens maus. E essas interpretações elas têm origem no versículo 2, onde fala sobre filhos de Deus e filhas dos homens. A primeira interpretação é que anjos caídos assumiram a forma humana, se relacionaram com mulheres e deram origem a nefilins, homens gigantes. O que corrobora para essa interpretação? Primeiro, Golias. Golias era um cara gigantão, lembra do Davi e Golias? Aí você pode falar assim, mas ele não foi para lá porque ele não estava na Arca de Noé e todo mundo que não era Noé e sua família morreu antes. É verdade, mas a carga genética dos gigantes pode ter passado para lá. Outra coisa que corrobora é o livro de Judas, onde tem uma descrição de quedas de anjos, e aí é muito parecido com aquilo que é descrito aqui. O que não corrobora? Primeiro, essa expressão filhos de Deus, ela não é usada na Bíblia para falar sobre anjos caídos. Ela sempre é usada para falar anjos que estão com Deus, como você pode ver no livro de Jó. Foram os filhos de Deus aparecerem diante de Deus, e também Satanás chegou à presença de Deus. Ele tampouco é chamado de filho de Deus, e também os anjos malignos também não. E também o próprio Jesus vai dizer no Novo Testamento que quando a gente for para o céu, a gente vai ser como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Em toda a descrição bíblica, a gente vai ver que anjos são assexuados, não têm libido e não têm poder de reprodução. A segunda interpretação é que esses filhos de Deus seriam homens nobres e as filhas dos homens seriam plebeias. E desse casamento, dessa união deles, surgiram homens maus, homens brutos. Olha, eu não vou comentar muito sobre essa interpretação, primeiro porque ela não é muito aderida, e segundo porque a Bíblia não me dá margem de interpretar nobres e plebeus se juntando e por causa disso nasceram pessoas brutas. Não, tem muita gente muito educada saindo de junção de nobres com plebeus. Então, quero passar por essa interpretação. E a última é a que eu mais me identifico, é aquela interpretação que diz que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Você lembra? Desde Enos, a partir de Enos, começou-se a buscar a face do Senhor. Então pessoas começaram a buscar a Deus, e era um conjunto de pessoas que temia o Senhor. A gente vai ver a vida de Enoque também, o próprio Noé é descrito também como um desses homens.
E as filhas dos homens seriam os descendentes de Caim. A gente vai ver o Lameque, lembra no capítulo 4, finalzinho, versículo 23, ele primeiro ele era polígamo e depois ele vai se gabar que matou um homem e se gabar que matou um menino. Então, não é comportamento de alguém que teme a Deus. E essa junção de homens tementes a Deus com mulheres que não eram tementes a Deus perverteu o caminho de todos, até daqueles que temiam ao Senhor, eles foram pervertidos, a ponto de lá na frente a gente vai ver que só Noé e sua família se salvam, mais ninguém, não foi encontrado outro justo na terra. Vamos continuar? É claro que o que há de mais importante aqui em Gênesis capítulo 6 está a partir do versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Estava todo mundo corrompido. Tinham deixado os caminhos de Deus. Versículo 6, um versículo difícil também de interpretar. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Como assim o Senhor se arrependeu? Porque quando a gente vai olhar lá na Bíblia, vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então como é que está descrito aqui que ele se arrepende? Isso daqui é uma atribuição de um sentimento humano para um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Se ele sabe de todas as coisas, primeiro, ele não é pego de surpresa, e ele não vai se arrepender também, porque ele já sabia que aquilo lá ia acontecer. Então, é uma descrição de um sentimento humano dado a Deus para que a gente entenda mais ou menos o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo simples aqui para você, um pai e seu filho. O filho queria muito um computador e o pai sua a camisa e dá o computador para o filho. Só que ele bota uma condição e fala, filho, você pode usar esse computador quando você quiser, só que sempre depois da sua tarefa diariamente. Quando você chegar do colégio, faz a sua tarefa, depois você mexe no computador. Beleza? E é isso aí. E aí o filho, ele começa a chegar em casa, faz a sua tarefa e depois mexe no computador. Faz a sua tarefa no dia seguinte e mexe no computador. Um dia desses, o filho chega em casa e fala assim, eu não estou a fim de fazer a tarefa, joga a mochila e fala, vamos ver o que vai acontecer. Começa a mexer no computador antes de fazer a tarefa. O pai, ele observa de longe e fala assim, puxa vida, ele está quebrando a regra, eu vou ser misericordioso, eu vou esperar um pouquinho, vamos ver se ele volta atrás e ele muda esses caminhos nos dias seguintes. E aí aquele filho, ele fala, poxa, não aconteceu nada, meu pai não fez nada. No dia seguinte ele faz a mesma coisa, e ele vai repetindo, e aí quando chega 1, 2 semanas, o pai fala, olha, chega, eu preciso fazer alguma coisa porque ele não entendeu o recado, ele acha que está sem punição, está tudo ok. E aquele pai conversa com seu filho e fala, filho, olha, lembra que eu tinha estipulado para você, tinha colocado as condições para você ter esse computador, então agora eu vou tirar esse computador de você, eu vou deixar guardado por 1 mês e você vai ficar sem ele. O pai foi justo, porque aquela regra, aquela norma tinha sido estabelecida e o filho sofreu a consequência dos seus próprios atos. Então veja, quem olha de fora fala assim, o pai deu o computador e depois se arrependeu. Na verdade ele não se arrependeu, na verdade aquilo lá já estava combinado. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Deus já tinha dito lá para Adão e para Eva, falando, olha, se você comer do fruto tinha falado para Adão, né? Se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer, essa vai ser a consequência. E aí ele vai lá e come. Então, existe agora uma lei de pecado e morte, uma consequência. E é injusto o homem sofrer a morte se ele pecar? Não, não é injusto. Por isso que nós somos gratos a Jesus por ter morrido a nossa morte, porque a gente merecia. O salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo morreu por nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, então Deus ele não se agrada em punir o pecado, em punir o pecador. Ele precisa punir o pecado porque não combina com a santidade dele, mas quando ele vai punir o pecado, muitas vezes o homem se enfiou debaixo daquele pecado. Por isso que corta o coração de Deus. Ele não quer punir, mas ele precisa. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei,
os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Então a arca ela tinha 3 andares, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Continuando no versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Então, como é que uma arca, pegar o comprimento aí, 135 metros, não chega aos nossos maiores navios? Tem navios aí de mais de 300 metros. Caberiam todos os animais lá dentro? O professor Adalto Lourenço ele tem uns vídeos muito interessantes no YouTube. Só você digitar Arca de Noé, Adalto Lourenço, você vai ver as explicações que ele dá e como é totalmente plausível a narrativa de Gênesis, a narrativa agora de Gênesis capítulo 6, falando sobre esses animais que entrariam na arca. Numa das viagens que eu e a Elisandra a gente fez, a gente foi visitar um zoológico e a gente viu um cavalo que ele possui um material genético para dar origem a cavalo, pônei, zebra, burro, todos esses tipos de animais. Não era necessário que Deus colocasse todos esses lá dentro. Era simplesmente necessário que pegasse esse cavalo de Przewalski, colocasse lá dentro, ele tem todo o material genético, quando saísse da arca, simplesmente iria começar a se reproduzir e a variação genética, não evolução, a variação genética iria entrar em efetividade. E eu quero passar aí um vídeo para você dessa viagem que eu filmei o cavalo de Przewalski. E esse aqui é o cavalo de Przewalski. Ele tem material genético para dar origem a todos os outros cavalos. Provavelmente foi esse cavalo que estava na Arca de Noé. Bonitão esse cavalo de Przewalski, né? Vamos continuar? Versículo 21. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Que tipo de comida que é? Ainda não rolava um churrasco aqui. Eram só vegetais. Lembra que todos os animais, inclusive o ser humano, só se alimentavam de vegetais até agora. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E a nossa reflexão do dia de hoje é exatamente sobre a conduta de Noé, que ele era um homem justo e íntegro. Essa conduta dele chamou a atenção do coração de Deus. Eu vejo isso acontecendo também na história de Caim e Abel. As atitudes de Abel chamaram a atenção do coração de Deus. Veja, Deus ele nunca vai amar mais um e amar menos o outro. Não há nada que você faça para aumentar o amor de Deus por você. Ele nos ama completamente e a todos.
Jesus morreu por todos, o sangue de Jesus foi derramado por todos. A acepção que Deus faz não é de pessoas, mas é de atitudes. Existem algumas atitudes que chamam a atenção de Deus. Que as minhas atitudes e as suas atitudes chamem a atenção do coração de Deus e que Ele se alegre de nós. Vamos orar? Deus, te agradecemos por este dia, por esta leitura. Deus, somos tão pequenos, tão limitados. Sabemos que um dia veremos tudo claramente perto do Senhor. Obrigado pela tua infinita sabedoria, obrigado pela tua condução das nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor nos conduza por caminhos retos, que as nossas atitudes possam ser atitudes justas, que possamos ser pessoas íntegras, que não sejamos um lá e o outro aqui, que possamos ser a mesma pessoa, que possamos ser pessoas inteiras, que as nossas atitudes chamem a atenção do teu coração e o Senhor se alegre de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, Gênesis capítulo 7.